Oi gente, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal. Hoje nós estamos aqui para gravar um vídeo muito especial. É um vídeo onde nós queremos falar um pouquinho sobre a Santa Missa, sobre esse mistério de amor. Só que nós vamos falar a partir de São Padre Pio, isso mesmo, a partir da sua vivência, da sua espiritualidade, a partir daquilo que ele nos ensina em relação à Santa Missa. Então, com certeza será um vídeo muito legal e eu convido a você ficar comigo aqui. Antes de morrer, São Padre Pio ele participa de uma entrevista onde alguém faz para ele diversas perguntas sobre a Santa Missa. E na verdade esse material é um grande tesouro para nós, porque é onde nós podemos ver um pouquinho do mistério que é a Santa Missa e de forma especial da forma com que esse grande santo vivia a Santa Missa. Nós sabemos que São Padre Pio era apaixonado pela Sagrada Eucaristia, né? Apaixonado pela adoração eucarística, apaixonado pela Santa Missa. E nós iremos partilhar um pouquinho daquilo que, com as palavras dele, ele definia esse momento tão especial. Então, o Padre Pio rezava a missa todos os dias, geralmente ele rezava a missa pela manhã e era lotada a sua missa, né? Então todos queriam participar desse grande mistério, né? Então sabemos que as missas logo no começo, antes dele adoecer muito, duravam aí em torno de 2, 3 horas, né? De duração, esse mistério da Santa Missa. Era como se verdadeiramente Padre Pio ele esquecesse da hora, né? Ele realmente saía dali, ele não estava mais ali naquele altar, né? Era uma união íntima com Jesus. E nós vamos poder ver isso nessa entrevista onde ele mesmo conta para nós. O entrevistador pergunta a ele: Padre, o senhor ama o sacrifício da missa? Ele responde: sim, porque ela regenera o mundo. Padre, que glória dá a Deus a missa? Uma glória infinita, ele responde. Essa glória infinita, com certeza, não somos nós que damos a Deus, né? Jesus é o verdadeiro sacerdote, Jesus é a verdadeira vítima que se imola, que se entrega por amor a cada um de nós. Então, é uma glória infinita, é algo que nós, humanamente, não somos capazes de compreender, nós não somos capazes de entender, né? Esse mistério, essa glória dada a Deus através da Santa Missa. Padre, como devemos assistir à Santa Missa? Ele responde: como assistiram a Santíssima Virgem e São João Evangelista o sacrifício eucarístico e o sacrifício cruento da cruz. Essa é uma das respostas que eu gosto muito, né? Às vezes a gente tem dúvida de como a gente deve se portar na Santa Missa, de como deve ser o nosso comportamento, né? A gente sabe que a gente não deve conversar, que a gente não deve fazer barulho, né? Mas por quê? Né? Porque será que a gente deve bater palma, a gente não deve bater palma? Será que a gente pode louvar, gritar? Será que a gente pode dançar? Enfim, né? Todas essas perguntas que muitas vezes surgem no nosso coração, a resposta está aqui por São Padre Pio. Nós devemos nos portar na Santa Missa como Nossa Senhora e João se portaram diante da cruz, aos pés da cruz, né? Então, numa atitude em pé, numa atitude de união com Jesus, né? Eles estavam ali unidos no sacrifício, né? Numa atitude de oração, numa atitude de entrega, né? Eu não tenho dúvida, e acho que você também não, que Nossa Senhora, durante o Calvário, ela estava unida a Jesus, né? Ofertando-se também a Jesus. Padre, que benefícios recebemos ao assistir à Santa Missa? Não se podem contar. Vê-lo-ás somente no céu. Quando assistires à Santa Missa, renova a tua fé e medita na vítima que se imola por ti a divina justiça. Não te afastes do altar sem derramar lágrimas de dor e de amor. A Jesus crucificado por tua salvação. A Virgem dolorosa te acompanhará e será a tua doce inspiração.
Eu particularmente costumo, no momento da comunhão, sempre antes de receber Jesus, enquanto estou ali me preparando até o sacerdote ou o ministro vir me entregar a Sagrada Comunhão, eu peço a Nossa Senhora que ela me empreste o coração dela para que eu possa amar Jesus, né? Porque ninguém amou mais Jesus do que Nossa Senhora. Então é bonito ver que o Padre Pio nos ensina: a Virgem dolorosa nos acompanhará e será a nossa doce inspiração. Então, o nosso desejo precisa ser desejar amar Jesus, amar a Sagrada Eucaristia como Nossa Senhora, né? Os benefícios que nós recebemos na Santa Missa, em cada Santa Missa, são tão grandes, que nós só vamos poder vê-los de verdade quando nós chegarmos no céu. Só lá que nós iremos poder contemplar verdadeiramente todos os benefícios que cada Santa Missa bem rezada, bem celebrada, bem participada, causou no nosso coração. Ele nos ensina: renova a tua fé e medita na vítima que se imola por ti, né? Quem é a vítima? A vítima é o próprio Jesus, né? Que mais uma vez se entrega, que mais uma vez se faz tão pequeno para nos alcançar, para ser o nosso alimento. Então, que todas as vezes que nós chegarmos na Santa Missa, que o nosso primeiro ato seja um ato de renovação da nossa fé, né? Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu creio, ainda que eu não te veja, ainda que eu não te sinta, eu sei que estás presente na Sagrada Eucaristia. Eu sei que é o teu corpo e o teu sangue que eu vou receber nessa Santa Missa. Então isso é um ato de fé e um ato que pode mudar verdadeiramente a nossa vida. Padre, que é a sua missa? Padre Pio responde: uma união sagrada com a paixão de Jesus. Minha responsabilidade é única no mundo. Ele respondia isso chorando. Ele entendia que no momento da Santa Missa era o momento onde ele estava intimamente unido a Jesus. Padre, que devo descobrir na Santa Missa? Todo o Calvário. Então a Santa Missa precisa ser para nós a descoberta do Calvário, não só a descoberta como a vivência do Calvário. Padre, diga-me, tudo o que o Senhor sofre durante a Santa Missa? Ele responde: sofro tudo o que Jesus sofreu na sua paixão, embora sem proporção, só enquanto pode fazê-lo uma criatura humana. E isso, apesar de cada uma de minhas faltas, é só por sua bondade. Que bonito, né? Dizer que ele sentia, tão grande era a sua união que ele sentia ao celebrar a Santa Missa, as mesmas dores de Jesus, mas em proporção possível a ele, que é uma criatura humana, né? As dores de Jesus no Calvário foram tão profundas, tão intensas, que nenhum ser humano na face da terra seria capaz de suportar as dores que suportou Jesus na cruz por cada um de nós. Padre, eu já vi o Senhor tremer ao subir aos degraus do altar. Por quê? Pelo que o Senhor tende a sofrer? Padre Pio responde: não pelo que tenho de sofrer, mas pelo que tenho de oferecer. Quando nós vamos à Santa Missa, o desejo do nosso coração deve ser dois. Primeiro, amar Jesus, né? Estamos na Santa Missa para amar Jesus. Esse é o nosso objetivo, tem que ser a nossa motivação, né? E segundo, para nos oferecer. Mas oferecer o quê? O que temos nós de bom para oferecer a Jesus na Santa Missa? Oferecer a nós mesmos, né? É o momento da nossa união, da entrega da nossa vida total àquele que se entregou e se entrega totalmente a cada um de nós. Padre, em que momento da missa o Senhor sofre mais? Na consagração e na comunhão. Padre, nesta manhã na missa, ao ler a história de Esaú, que vendeu os direitos da sua primogenitura, seus olhos encheram de lágrimas. Padre Pio responde: parece-te pouco desprezar o dom de Deus? Por que ao ler o Evangelho o Senhor chorou quando leu as palavras: quem come a minha carne e bebe o meu sangue? Chora comigo, voz de ternura. Padre Pio, ele tinha esse hábito, né,
ele chorava muito enquanto celebrava a Santa Missa. Então ele chorava enquanto lia o Evangelho, ele chorava na consagração, ele chorava no ofertório, porque ele vivia misticamente o mistério ali que estava sendo atualizado, o mistério do Calvário. Padre, por que o senhor chora quase sempre ao ler o Evangelho na Santa Missa? Padre Pio responde: a nós nos parece que não tem importância que um Deus fale às suas criaturas e elas o contradigam e continuamente o ofendam com sua ingratidão e incredulidade. Então ele está dizendo aqui que durante a Santa Missa ele chorava não apenas por seus próprios pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro, pelas pessoas que contradizem, né? Pelas pessoas que rejeitam a palavra de Deus, que rejeitam o seu amor, que ofendem a Jesus, né? E essa também tem que ser a nossa postura na Santa Missa. Precisamos estar ali por nós e por aqueles que não estão. Precisamos crer por nós e por aqueles que não creem. Precisamos amar por nós e por aqueles que não o amam, né? Por isso somos almas eleitas, né? Toda vez que nós participamos de uma Santa Missa. E por que o Senhor chora no ofertório? Queres saber o segredo? Pois bem, porque é um momento em que a alma se separa das coisas profanas. O ofertório é um momento muito importante da Santa Missa, como o Padre Pio nos diz, é um momento onde nós nos separamos daquilo que é mundano, é no momento onde nós realmente nos unimos a Jesus neste mistério do Calvário, né? Infelizmente, nós vemos hoje na nossa igreja que o ofertório dá-se a impressão que é o momento do intervalo, é onde acaba-se a homilia, né? E aí todo mundo vai ir no banheiro, tomar água, atender o celular, responder uma mensagem, né? Sei lá fazer o quê, ou conversar com o irmão que está do lado, como se fosse um momento de descanso. E não, o ofertório é o momento onde o próprio Jesus está ali indo se entregar por amor a nós, e é o momento onde nós devemos, né? Nos ofertar a Deus, né? Ofertar a nossa vida, ofertar os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas alegrias, ofertar aquilo que nós não podemos resolver, aquilo que nós não podemos fazer. É um momento onde nós nos colocamos verdadeiramente nas mãos, ou melhor, no altar do Senhor. Padre, durante a missa, o povo faz um pouco de barulho. Se estivesse no Calvário, não ouvirias gritos, blasfemas, ruídos e ameaças? Havia um alvoroço enorme, disse São Padre Pio. O repórter lhe pergunta: não o distraem os ruídos? Ele diz: em nada. Ali que ele está no altar, nada o pode incomodar, né? Nada o pode impedir de viver esse grande mistério. Padre, por que chora no altar e o que significam as palavras que pronuncia na elevação? Pergunto por curiosidade, mas também porque quero repeti-las com o Senhor. Ele responde: os segredos do Rei Supremo não podem revelar-se nem profanar-se. Pergunta-me por que choro, mas eu não queria derramar essas pobres lagrimazinhas, mas torrentes de lágrimas. Não meditas nesse grandioso mistério? Acho que nós, principalmente nós leigos, nunca vamos ser capazes de entender o mistério que acontece na Santa Missa, né? E aquilo que cada sacerdote, com sua particularidade, vive. É verdade que talvez haja sacerdotes na nossa igreja que não entenderam ainda esse mistério tão bonito que é a Santa Missa, esse mistério tão bonito, né, de um Deus tão grande que se rebaixa aos pecados de um homem, de um sacerdote, né? Um Deus tão grande que obedece à voz de um homem, né? Que obedece à voz do padre no momento em que ele pronuncia as palavras da consagração. E o pão não é mais pão, é o corpo do Senhor. E o vinho não é mais vinho, é o sangue do Senhor. Olha que mistério lindo de amor entre Jesus e o sacerdote, né? Por isso que não importa se o sacerdote valoriza ou não valoriza, não importa se o sacerdote reza devagar ou reza
depressa, não importa se o sacerdote tem muitos pecados ou poucos pecados, não importa se eu gosto do sacerdote ou se eu não gosto do sacerdote, não importa se esse sacerdote está rezando numa grande catedral ou se está rezando numa capelinha no sítio com 2 pessoas ou na capela da sua casa paroquial, não importa, o mistério da Santa Missa acontece, né? Jesus que desce ao encontro, Jesus que obedece à voz do sacerdote, Jesus que é o próprio sacerdote, não é mais ali o Padre João, o Padre Pedro, não, é o sacerdote Jesus, é o próprio Jesus, ele é o sacerdote, né? Ele é o sacerdote que se imola, que se entrega na cruz, então que nós possamos pedir essa graça a Jesus, que em todas as missas que nós participemos, independentemente do sacerdote que está presidindo, independentemente da igreja que nós estamos, que nós possamos contemplar o próprio Jesus que celebra para nós a Santa Missa. Padre, como pode estar-se de pé no altar? Ele responde, como estava Jesus na cruz. No altar, o Senhor está pregado na cruz como Jesus no Calvário? E ainda me perguntas? Padre, durante a missa, o Senhor pronuncia as 7 palavras que Jesus disse na cruz? Sim, indignamente, mas também as pronuncio. E a quem o Senhor diz, mulher, eis aí o teu filho? Digo para ela, eis aqui os filhos de teu filho. Olha que mistério mais lindo de amor. Nossa Senhora que se faz presente em todas as santas missas, né? E o padre aqui dizendo que ele diz para Nossa Senhora olhar os filhos do teu filho, que somos cada um de nós. Padre, o que é a Sagrada Comunhão? É toda uma misericórdia interior e exterior, é todo um abraço. Pede a Jesus que se deixe sentir sensivelmente. É toda uma misericórdia interior e exterior, é todo um abraço. Isso até emociona o meu coração porque não somos capazes de entender com a nossa razão, né? Um Deus tão grande que se abaixa, né? Que se enche de misericórdia, que nos abraça. O momento da Sagrada Comunhão, quando a Eucaristia toca os meus lábios e os seus, é Jesus quem nos toca, é Jesus quem nos abraça, é Jesus quem nos faz nos tornarmos um com Ele. Padre, quando Jesus vem, visita somente a alma? Visita o ser inteiro. Olha que o Padre Pio nos ensina, né? Não é somente a nossa alma que é visitada pela Sagrada Comunhão, mas o nosso corpo inteiro. Por isso, quando nós recebemos Jesus, recebemos a Eucaristia, devemos dizer, Senhor, inunda todo o meu corpo, inunda, Senhor, limpa, lava, purifica de tudo aquilo que não te agrada, de tudo aquilo que toma o teu lugar, né? Tem piedade, tem misericórdia, Senhor, transforma minha vida. Essa deve ser sempre a nossa oração. O que faz Jesus na comunhão? Deleita-se na sua criatura. Deus deleita-se em mim. Deus deleita-se em você. Como compreender um amor de um Deus tão grande que se faz tão pequeno e que se abaixa a nossa pobreza e a nossa pequenez? Padre, Jesus desprega os braços da cruz para descansar no Senhor? Sou eu quem descansa nele. Que união teremos então com Jesus? A Eucaristia nos dá uma ideia. A Santíssima Virgem assiste à Santa Missa? Julgas que a mãe não se interessa por seu filho? E os anjos, Padre? Em multidões. Ah, se Jesus nos desse a graça de ver com os nossos olhos humanos, né? Cada missa, né? A presença ali da Virgem Maria no altar, no presbitério, a presença dos anjos, dos santos que em volta do altar proclamam junto conosco, Santo, Santo, Santo é o Senhor, né? Olha que mistério, né? O nosso céu antecipado. A Santa Missa é o nosso céu antecipado. A Santa Missa é aquilo que nós podemos experimentar ainda nessa terra, daquilo que viveremos eternamente no céu. Padre, quem está mais perto do altar? Todo o paraíso. Oh, meu Deus!
Todo o paraíso está perto do altar na Santa Missa. O Senhor gostaria de celebrar mais de uma missa por dia? Se eu pudesse, não quereria descer do altar. Padre, quero fazer-lhe mais uma pergunta. Diz-me, meu filho, o que é então a missa? Filho, posso dizer-te o que é a minha missa. Pois é isso, Padre, que quero saber. Meu filho, estamos na cruz e a missa é uma contínua agonia. Que lindo, né? Que lindas essas palavras de São Padre Pio, que ele venha ao nosso socorro, que ele interceda por nós, né? Pela nossa conversão, para que nós possamos aprender a viver verdadeiramente o mistério da Santa Missa. Então eu convido você, à próxima missa que você for participar, que você vá com esse espírito unido a São Padre Pio. Peça a Ele que interceda por você, que te ensine a viver o mistério da Santa Missa. Peça a Ele que te ajude a experimentar, né, deste mistério. E não fique tão preso naquilo que você vai sentir ou deixar de sentir, mas creia que seja o seu ato de fé, de reverência, de devoção, né? A Santa Missa é o lugar do banquete, é o lugar onde nós somos alimentados pelo pão da vida, é o lugar onde Jesus se dá. Jesus, que é Deus, vem ao encontro de nós que somos homens, nos tornando um. Que mistério lindo de amor que é a Santa Missa.